O Rio Batalha é a fonte de água que abastece 1/3 da população da cidade, mas uma queda brusca na captação agora no mês de dezembro preocupou o Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Para conversar conosco sobre essa situação, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara, o presidente do DAI, Eric Fabres. Eric, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês e poder prestar esclarecimentos aí à população. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara o Rafael Maroubo. Eric, os técnicos do DAI acabaram sendo pegos de surpresa agora ao longo do mês de dezembro, né, há alguns dias, com uma queda acentuada no nível da lagoa de captação do Rio Batalha. Eles ficaram mais baixos, inclusive, do que um período grande de estiagem, pelo qual a cidade passou entre abril e julho, mais ou menos. Os níveis ficaram ainda mais baixos do que esse momento de bastante seca na cidade. A que se atribui essa ocorrência? Isso foi o que nós procuramos entender, né? No período de seca, no mês de julho, depois de 4 meses com muita seca, uma seca muito rigorosa, a gente estava experimentando uma queda de 2 a 3 centímetros por dia no nível da represa de captação. Nesse episódio agora no começo de dezembro, de repente começou a cair 6 centímetros por dia, 7 centímetros por dia. Então, puxa, o lençol freático está abastecido, nós tivemos um período chuvoso bom. O que está acontecendo? A primeira atitude nossa foi: pode estar vazando a represa, né? O maciço de terra, de concreto, pode estar vazando. Fizemos uma inspeção rigorosa, não encontramos nada. Então pode estar acontecendo alguma coisa na bacia do Rio Batalha, alguém pode estar captando água, né? Fizemos um sobrevoo de helicóptero, né? Não encontramos nada de significativo. Nós temos até um estudo bastante abrangente e detalhado em andamento sobre a bacia do Batalha, mas um fato pontual que justificasse aquela queda de abastecimento, teria que ser alguém captando muita água para irrigação, por exemplo, nós não encontramos. Aí a conclusão que a gente chegou, a hipótese mais plausível é que a gente estava experimentando um período de temperaturas muito altas, sempre acima de 32 graus, e estávamos há 10 dias sem chuvas. Isso então provocou essa queda de nível da represa. As chuvas reiniciaram e o nível da represa hoje está normal, em 3,18. Então esse fato corrobora realmente essa hipótese de que altas temperaturas e períodos sem chuva no verão pode provocar o rebaixamento do nível do Batalha. Isso nunca aconteceu na história do Batalha. Então acendeu pra gente uma luz amarela aí, do tipo, olha, o Batalha está mais frágil, né? Está mais vulnerável do que a gente pensa. Necessário socorrê-lo, né? Como é que a gente está fazendo esse socorro? Nós temos desde o ano passado rodando um plano de contingência de estiagem que prevê a execução de 10 quilômetros de adutoras interligando poços com folga de produção para a região do Batalha. Também serão perfurados 3 novos poços e construídos alguns reservatórios, mas o coração do plano, que são os 10 quilômetros de adutora e a perfuração de 3 novos poços, está bem adiantado. Nós já estamos com todo o material para as adutoras comprado, já implantamos 1,1 km de uma adutora e iniciamos agora no começo do ano a implantação dos demais 9 quilômetros. Agora, uma nova perda por evaporação devido a essas altas temperaturas não é descartada. Ocorreu nesse momento, né, foram aí cerca de 10 dias sem chuva com temperaturas muito altas. Pode ocorrer no futuro. Então essa preocupação, vamos socorrer o Batalha, como que a gente socorre a curto prazo, com o plano de contingência de estiagem que eu estava descrevendo, e como que a gente socorre de forma definitiva, construindo a nova captação que está prevista no plano de águas, no plano diretor de águas, 22 quilômetros abaixo. A nova captação seria lá na região da Bauru Marília,
E essa água, então, onde o rio é mais caudaloso, né, ela seria bombeada de volta para a captação atual, para complementar nesses períodos em que pode haver uma redução. O aumento do consumo de água nesse período mais quente do ano tem alguma relação com essa dificuldade, né, com essa queda no nível de captação da lagoa, Eric? Ou não necessariamente? Eu faço a pergunta entre produção e distribuição. Como é que é feita essa relação? Olha, a produção do Batalha é praticamente constante em 550 litros por segundo. Ela reduz um pouquinho no período da noite, quando os reservatórios se enchem, e retoma assim que os níveis começam a descer. Então, dizer que o consumo maior da população pode ter provocado esse rebaixamento seria meio absurdo, né? Lembrando sempre que o Bauru não tem represa de reservação, né? Nós captamos a água no Rio Batalha, como a gente chama no jargão técnico, a fio d'água, né? Ou seja, a água que nós captamos, nós usamos, se não captarmos, ela vai embora. Ela não fica represada como na Grande São Paulo você tem lá o sistema Cantareira, Guarapiranga, né? Nós não temos esse recurso. De armazenamento dessa água, né? Produzida. Exato. Agora a gente tem ainda a característica da lagoa, né? Que ela está numa região com a cobertura vegetal já bastante degradada, não é, Eric? Esse desmatamento da área também tem alguma influência na captação? Olha, nos últimos, eu fui presidente do DAI há 22 anos atrás, e fui eu, inclusive, que numa reunião convocada dos vários órgãos ambientais para discutir o desmatamento do Batalha, fui eu que sugeri, inclusive, a criação de um fórum pró-nascentes do Batalha, que depois virou Fórum Pró-Batalha. Esse Fórum Pró-Batalha e outras atitudes que foram tomadas melhoraram muito a cobertura vegetal do Batalha. Não só do próprio Batalha, mas dos seus afluentes, o que é mais importante. Mas ainda é uma situação de bastante degradação, né? Ainda é uma situação de bastante vulnerabilidade. E é impressionantemente pequena a bacia do Batalha, da sua nascente até a captação de Bauru. Pra você ter uma ideia, um helicóptero voando em marcha lenta, para a gente poder observar, ele foi da captação até a nascente em menos de 5 minutos, né? Então, a gente está pegando água bem próximo da nascente do rio, né? Por isso essa proposta de se pegar água 22 quilômetros para baixo, porque aí você tem uma bacia maior contribuindo. Bom, você já antecipou aqui conosco a implementação desse plano de contingência de estiagem, que envolve, dentre outras coisas, né, um trabalho de reduzir a dependência do Rio Batalha num curto prazo, com a perfuração de novos poços e adutoras, né, a instalação de adutoras na região abastecida pelo rio. Esse trabalho, então, já está previsto agora para o mês de janeiro. Agora no mês de janeiro, nós começamos a perfuração dos 2 primeiros poços, que é um no Jardim América e o outro no Geisel. O terceiro poço, que é do Santa Cândida, entra em licitação também agora no começo do ano. E é uma licitação que vai ser relativamente rápida, porque a gente construiu um novo padrão de licitação, né? Então ela anda bem, né? Então nós vamos perfurar ainda em 19 também o terceiro poço no Santa Cândida. E vamos queremos implantar praticamente a totalidade dos 10 quilômetros de altura até o mês de junho, que é quando a gente já entra no período de estiagem. Se tivermos esse ano uma estiagem atípica, não está previsto, mas se tivermos, a região do Batalha vai estar socorrida. Esses novos postos, então, garantem a cobertura desse 1/3 da cidade que depende do Batalha? Garante sim. Lembrando sempre que são adutoras de interligação de unidades de produção, às vezes bem distantes do Batalha. Pra você ter uma ideia, lá no Geisel nós temos lá no Rase, no núcleo Otávio Rase, o Terra Nova, que é aquele núcleo novo, nós temos um poço lá que funciona 3 a 4 horas por dia. Ele pode funcionar 20. Então ele tem uma folga de produção. Então foi feito todo um balanço hídrico para que essa água que pode ser ainda produzida naquela região venha a sobrar na região do Batalha.
Mas esse plano de contingência, daí a palavra contingência, é um socorro imediato, né? Num horizonte aí de 5 anos, talvez. Porque esses poços que estão estrategicamente distribuídos pela cidade, na sua vida útil de longo prazo, eles vão abastecer aquela região, né? Então, as interligações são importantes, estão previstas no plano diretor. Neste momento, a gente direcionou essas interligações para socorrer a região do Batalha, mas elas são importantes também para a segurança do abastecimento, para quando você tem uma queima de bomba em um poço, por exemplo, você poder socorrer com o poço vizinho, né? Aconteceu esse ano na região do Meridota, né? O poço Beija-Flor, que abastece a região do Meridota, foi vandalizado. O cara, para roubar fio, demoliu a cabine de entrada de energia, levou 40 dias para a gente reconstruir, e a região ficou abastecida, porque ela possui esse tipo de interligação. Então, essas obras do plano de contingência socorrem a região do Batalha no curto prazo, mas também são necessárias para a segurança do abastecimento de um modo geral. Em termos de orçamento, Eric, esse trabalho que começa agora no mês de janeiro, né, de perfuração dos poços e a instalação das adutoras, custaria quanto? Qual é o investimento? A compra do material já foi realizada agora em 2018. O trabalho agora começa em 2019. Esse é o cronograma de vocês? O cronograma original era a gente ter uma reestruturação tarifária no começo de 18, já que nós lançamos o plano de contingência no final de 17, mas essa reestruturação tarifária, por uma série de percalços, só aconteceu no mês de outubro. Então nós tivemos que fazer o que deu para fazer do plano de contingência com o orçamento normal do DAI. Então nós aplicamos aí cerca de 10 milhões do orçamento do DAI na compra dessa tubulação e na perfuração desses 2 poços. Agora, em 19, nós temos um orçamento mais robusto, né? Onde a gente vai ter mais folga orçamentária para poder implantar não só o restante do plano de contingência, como diversos outros projetos que a gente tem aí para melhorar o abastecimento da cidade e tornar mais seguro. Você comentou sobre o plano diretor de águas, que prevê uma recuperação ou construção de uma nova estação de tratamento de água. O que é mais vantajoso para a cidade, inclusive financeiramente? Eu queria só mencionar que essa nova captação de água 22 quilômetros abaixo, nós já estamos abrindo agora em janeiro o processo de licitação para o projeto dessa adutora, que vai ser um investimento da ordem de 3 milhões. Quanto à estação de tratamento nova ou reforma, eu herdei da administração anterior um projeto executivo, inclusive paguei a última parcela do projeto, um projeto executivo de reforma da estação de tratamento. Mas eu consultei alguns especialistas e verifiquei que a reforma da estação de tratamento atual, o custo é muito parecido com o custo de construir uma nova estação, com a desvantagem da reforma que você vai faltar água, né? Você vai ter que interromper partes da estação para poder reformar. E a construção de uma nova estação, na hora que ela estiver pronta, você interliga e pronto, não há trauma, né? A outra ideia é porque nós temos uma estação, nós bombeamos a água bruta lá do Batalha, 120 metros para cima, para tratar aqui na região ali do recinto, né? Onde está a nossa estação. Aí 5% dessa água tratada é usada para lavar os filtros e volta para o Batalha. Então essa água subiu 120 metros aí desnecessariamente. Se a estação de tratamento fosse lá próxima do Batalha, ao invés de bombear água bruta para cima, a gente bombearia a água tratada e teríamos de cara aí uma redução de 5% no consumo de energia, né? E isso é muito importante. O consumo de energia para bombear essa água toda é muito alto. Outra vantagem, se fizermos uma nova estação de tratamento lá próximo da captação, lá embaixo no Batalha, a estação atual, passando por uma pequena adequação, ela se transforma num reservatório de 10 milhões de litros. Pra você ter uma ideia, o reservatório atual da ETA atual é de 3 milhões e meio. Então nós
estaremos aumentando significativamente a margem de segurança do abastecimento. Poderíamos ter até uma outra economia de energia, já que temos uma reservação aqui em cima, nós poderíamos reduzir bastante o bombeamento no período, na hora sazonal, que a gente chama, no período em que a energia elétrica é mais cara, que coincide com a demanda de água também, que é das 5 às 8 da noite. Mas, então, há toda uma conjuntura que me parece mais favorável a construirmos uma nova estação, ao invés de reformarmos a atual. Os investimentos, tanto da reforma como da construção, seriam na ordem de 50 milhões de reais. Exato. A estimativa, ainda em valores não atualizados, mas a estimativa é de 45 milhões para reforma ou construção de uma nova ETA e mais 40 milhões para nova captação. E há muito tempo, Eric, se ventila a possibilidade de utilização das sobras do Fundo de Tratamento de Esgoto para investimentos na rede de distribuição de água da cidade. A reforma ou construção de uma nova estação de tratamento de água seria uma dessas possibilidades. Isso deve ser retomado, essa discussão, já que a aprovação dessa utilização depende de um projeto de lei a ser apreciado aqui na Câmara. Essa discussão deve ser retomada agora em 2019. Vocês pretendem intensificar a articulação aí junto aos vereadores? Existe uma posição tanto dos vereadores como do Ministério Público de que é necessário terminar primeiro a estação de tratamento de esgoto para ver quanto sobrou, né? E aí se discutir que destino se dá a esse recurso. Mas, sem dúvida, a construção da nova estação de tratamento, ou a reforma que seja, e a construção da nova captação, totalizam aí cerca de 85, 90 milhões, que seria provavelmente o valor que vai sobrar no FTE, né, no Fundo de Tratamento de Esgoto. Isso vai ficar mais maduro ao longo do ano de 2019, à medida em que a obra da AET caminha para o seu final, né? Aí a gente vai poder dizer com mais segurança, olha, vai sobrar tanto, né? Parece que tem muito dinheiro no fundo de tratamento, mas também tem muita coisa para ser paga por ele, né? Por exemplo, nós temos que fazer a compensação ambiental, que o DAI já está atrasado com isso. Nós temos que comprar 220 hectares de mata nativa para preservação. Isso gira em torno de 34 milhões. Né? Então, parece que vai sobrar muito dinheiro no fundo de tratamento, mas talvez não sobre nem os 85 milhões aí para o sistema de água. Mas com a nova estrutura tarifária, a gente tem um pouco mais de fôlego para ir tocando isso ao longo eu diria que ao longo dos próximos 6 anos, nós teríamos a condição de, usando sobras do FTE e a nova estrutura tarifária que nós temos, que dá mais fôlego para investimento, nós temos condição de executar essa obra, sim. Eric, só para a gente encerrar, eu queria aproveitar a tua presença conosco aqui no programa Espaço Aberto, porque há informação de que o DAI está planejando a compra e o início da distribuição de parte das caixas d'água, cuja distribuição, não é, foi aprovada por meio de projeto de lei aqui na Câmara de Bauru. São caixas d'água que vão ser distribuídas para a população. Essa seria uma primeira fase. No total são 60 mil dispositivos. A escolha de começar essa distribuição agora em janeiro tem alguma coisa a ver? Foi motivada pelo problema da captação? Até porque as casas que vão receber, não é? A informação que a gente tem é que as casas que vão receber essas caixas d'água agora em janeiro são essas da região do Batalha. São as casas que não têm reservatório ou que têm menos 500 litros ou menos de reservação domiciliar. Nós, na verdade, não vamos iniciar essa distribuição em janeiro. Nós temos que comprar as caixas d'água primeiro. Por que não compramos? A lei foi aprovada no meio do ano passado. Por que não compramos no ano de 18? Pela mesma razão, a reestruturação tarifária que nos dava fôlego financeiro para isso só aconteceu em outubro. Sim. Né? Então não houve tempo para isso, mas nós temos agora no orçamento de 19, nós temos já a previsão desse custo. Vamos licitar agora no começo do ano 10 mil caixas, né? E vamos iniciar a distribuição dentro de critérios
de região do Batalha, casas que tem 500 litros ou menos de reservação, né? Isso vai acontecer possivelmente por volta do mês de março, abril. E aí o restante, as outras 50 mil caixas, tem alguma previsão, algum cronograma já de compra e distribuição, Eric? Como a gente vai fazer um registro de preços das caixas d'água, a gente pode ir pedindo à medida da demanda. Sim. Né? Vai depender um pouco, a gente vai licitar essas 10 mil iniciais para sentir como que é a demanda, né? Depois a gente vai ajustando o programa ao longo do tempo. Ok, eu queria agradecer a presença aqui conosco no programa Espaço Aberto do presidente do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Eric Fabres, falando conosco aí sobre os investimentos agora para o início de 2019 na rede de distribuição de água da cidade. Eric, eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço e desejando a você e aos ouvintes um 2019 aí bastante profícuo e feliz. Bom, eu agradeço também a sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru e também fica disponível na internet. É só você acessar no YouTube, canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.